Olá, 10 horas em ponto, nós voltamos com mais um giro pelas principais notícias. E olha, as ações trabalhistas por burnout cresceram 14,5% nos primeiros 4 meses de 2025, em comparação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a abril, foram registrados mais de 5 mil novos casos da síndrome do esgotamento profissional. Os pedidos de indenização somam um passivo de 3 bilhões e 750 milhões de reais para as empresas, com valor médio de R$ 368.900 por ação. O burnout, reconhecido como uma doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, desde 2022, é caracterizado pelo esgotamento profissional crônico, decorrente de ambientes de trabalho desgastantes. Desde então, passou a integrar a Classificação Internacional de Doenças, CID, sob o código 11. No Brasil, o governo incluiu o burnout na lista das que garantem afastamento do trabalho, com pagamento de auxílio-doença pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para quem contribui com a Previdência e pelos regimes próprios de Previdência de estados, municípios e do Distrito Federal. Ao longo de 2024, foram ajuizadas 16.670 ações sobre burnout, quase 22 vezes mais que em 2014, quando houve 771 processos. Na época, a síndrome ainda não era considerada oficialmente uma doença ocupacional. Atualmente, as empresas enfrentam desafios crescentes para demonstrar que o adoecimento de seus funcionários não está ligado às condições de trabalho. Nesse contexto, ganha importância o cumprimento das normas que exigem o mapeamento de riscos psicossociais. A aplicação de multas da nova norma regulamentadora número 1, ou NR1, que obriga as empresas a adotarem medidas para identificar esses riscos, foi adiada para 2026. Até lá, as companhias devem se adequar às exigências, embora não sejam penalizadas durante esse período de transição. O adiamento foi motivado pela pressão de setores empresariais, especialmente comércio, serviços e indústria. Enquanto isso, o setor bancário afirma já estar adaptado às exigências. Em paralelo, o Ministério do Trabalho lançou em 2024 um selo de saúde mental para reconhecer empresas comprometidas com o bem-estar dos trabalhadores. E olha, apesar da pesquisa do Boletim Focus divulgado pelo Banco Central no último dia 19, apontar o crescimento de 2% para 2,02% da economia neste ano, a alta nos produtos básicos da alimentação continuam pressionando a inflação e afetam o bolso dos brasileiros. O preço do café moído, por exemplo, disparou 80%. Segundo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o preço do café moído registrou alta de 80% nos últimos 12 meses até abril. A alta do produto é atribuída principalmente ao clima e à demanda global, especialmente da China, o sexto maior importador de café brasileiro. E o Brasil responde por cerca de 38% da produção global de café. Em 2024, os dados impressionaram. De acordo com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, somente no ano passado foram exportadas no ano 46,4 milhões de sacas de 60 quilos, 3,78% a mais que o recorte de 2020. Enquanto o mercado exportador brasileiro se destaca nas commodities agrícolas, o comportamento dos consumidores foi afetado. A Associação Brasileira da Indústria do Café divulgou uma queda de 16% no consumo em comparação a 2023. Esse cenário leva os consumidores a buscarem alternativas mais econômicas para manter o hábito do consumo da bebida. O café solúvel, por exemplo, teve um aumento de 17% no preço, ficando mais acessível ao bolso. A decisão de consumir um pouco menos de café ajuda sim o mercado, porque você vai diminuir a demanda, a oferta continua de alguma forma também baixa, então você equilibra os preços. Sobretudo em função de ter subido mais de 80% nos últimos meses. Então, você tem esse procedimento, sim, dos consumidores, que pode contribuir para que o café baixe de preço, porque a lei da oferta e da procura acaba equilibrando os preços,
E também tem os procedimentos das próprias empresas com relação à produção de café solúvel, um café de menor qualidade também, a gente tem visto isso, né? Então os consumidores devem ficar atentos também para pagar de uma forma justa o preço do café com qualidade, mas não tenha dúvida que a estratégia de reduzir um pouco o consumo ajuda sim. Não sei se é possível, né? As pessoas realmente dispensar a bebida, o café. Mas esperamos que isso aconteça e os próximos meses podem apontar para uma queda do café, sobretudo em função da melhora do clima, né? E o meio ambiente ajuda também. E nós consumidores seguimos, adotando estratégias para otimizar o consumo. Muitos brasileiros até estão diluindo mais o café ou até reduzindo a frequência de consumo para compensar os preços mais altos. Como você faz por aí? O momento é de evitar desperdícios. Eu fico por aqui. Mais informações você confere na edição das 11 ao vivo com Fernando Jesus. E eu, é claro, espero por você às 11h30 em ponto no Redação Hit, com notícias do Brasil e do mundo completas e análise de especialistas. Até já!